Você, minha irmã, que está me assistindo, alguma vez você já desejou ser uma princesa? Ou pelo menos ser semelhante a uma? Eu lhe digo que você pode ser sim uma mulher que se parece com uma princesa de verdade. E uma princesa segundo a vontade de Deus. Então, se você está interessado em saber como, então eu digo que continue assistindo esse vídeo e você saberá como você pode se parecer com uma princesa de verdade. A Bíblia Sagrada, ela ensina às pessoas diversas coisas, literalmente diversas coisas, desde as mais simples do cotidiano até as mais profundas sobre Deus. E aqui eu citei a você alguns versículos que falam sobre os príncipes. Para que você aprenda a como se comportar como alguém da realeza. Em Provérbios capítulo 8, versículo 12 ao 17 está escrito: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimentos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Neste capítulo especificamente, o rei Salomão ele está falando sobre o valor da sabedoria e de como ela é importante para os governadores da terra. E aqui também está sendo falado sobre as características que os príncipes eles também precisam possuir para serem excelentes pessoas e também bons líderes. As primeiras características que estão reveladas no versículo 12: sabedoria, prudência, conhecimento e conselho. Um líder ele precisa ter sabedoria consigo. E o que é a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento e o entendimento, segundo o que é revelado em Provérbios capítulo 2, versículo 6. É isso. É isso. Uma princesa ela precisa ser sábia para que ela saiba o que fazer e o que dizer. E assim ela tome as decisões certas e evite cometer erros. Para uma pessoa ser sábia, eu diria a vocês um pouco mais à frente no vídeo. A segunda característica é que ela precisa ser prudente. A palavra prudência significa previsão. O prudente, ele prevê o que acontecerá antes de acontecer. Alguma vez você já tomou uma decisão sem pensar nas consequências? Então você acabou cometendo um erro e foi prejudicada? Então, convém você mudar isso em sua vida. Você precisa ser prudente. Antes de você fazer ou falar alguma coisa, pense o que acontecerá depois. Vai acontecer algo bom ou algo ruim? Pense nisso, para que assim você tome as melhores decisões e evite também sofrimentos desnecessários em sua vida. E também aqueles que convivem com você. É importante saber que as nossas escolhas afetam não apenas a nós, elas também afetam aqueles que estão ao nosso redor. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, está escrito: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Aqui está o versículo que nos diz como nós podemos ser pessoas sábias e prudentes. É temendo a Deus e também é conhecendo a Ele e ao seu Filho. A Bíblia Sagrada chama a Deus no livro de profeta Isaías de o Santo de Israel. E nos Evangelhos chama ao Senhor Jesus Cristo de o Santo de Deus. Se nós conhecêssemos o caráter e a palavra do Senhor, nós conseguiremos prever o que acontecerá depois. Porque o Senhor, Ele é santo. Ou seja, se alguém pratica o mal, o Senhor ele vai disciplinar a pessoa. E se alguém pratica o bem, Ele vai recompensar ela. E também o Senhor ele nos diz a verdade. Ele sabe de tudo do que acontecerá. E por isso, se Ele diz
faça isso e acontecerá aquilo. Você pode confiar no Senhor. Ou de que se você fizer o que Ele disse, coisas boas acontecerão a você. É importante saber que sofrimento ele faz parte da vida cristã. Ah, mas depois que nós passamos pelo sofrimento e nos mantemos fiéis, Deus ele nos honra e nos abençoa. Uma outra característica que os líderes eles precisam possuir é terem conselho. Quando você não souber bem o que fazer, consulte ao Senhor, peça um conselho dele, ou então peça conselho a um homem, uma mulher de Deus que é sábio, e que pode te ajudar a saber qual decisão tomar, o que é melhor a se fazer. Se lembre que é uma atitude correta, tá? É uma atitude sábia e inteligente você pedir conselhos a alguém quando você precisar. Os reis, eles não são oniscientes, diz. E eles têm para si mesmos conselheiros que os ajudam nas suas tomadas de decisões quando necessário. Bom, e agora, para ir com vocês, meus irmãos, outra característica que as princesas precisam ter: temerem a Deus. O temor do Senhor é odiar o mal, segundo a Bíblia Sagrada diz. Isso. E o motivo disto é porque o Senhor ele repreende os que fazem o mal. Quem ama o mal faz o mal porque o quer fazer, mas quem odeia o mal não o pratica porque não o quer praticar. Quem teme a Deus odiará o mal para não praticá-lo, nem que querer fazê-lo, por medo de ser repreendido pelo Senhor. Outras características aqui no versículo 13 é mostrado o que é mal aos olhos de Deus. A soberba. Esta palavra significa alto. Uma pessoa soberba é uma pessoa que se considera grandiosa e por causa disso ela se considera superior aos outros. Ela também despreza e trata com desigualdade aqueles que ela considera inferiores a ela mesma. Outra coisa que é má aos olhos de Deus é a arrogância. A palavra arrogância tem significado relacionado à exigência, ou seja, uma pessoa arrogante é aquela que exige receber o que ela não merece. Por exemplo, ela trata mal os outros e exige que os outros a tratem bem. Ou então, uma pessoa ela é pecadora, mas ela acha que merece estar no céu. Sendo que, na verdade, todo pecador, sem exceção, homem e mulher, merecem queimar no inferno para sempre. Todos aqueles que entrarem no céu entrarão lá por graça e não por merecimento. Outra coisa que é má aos olhos do Senhor é andar no mau caminho. O mau caminho é todo o caminho que não é de Deus. Os caminhos de Deus conduzem a pessoa à vida e também à paz e ao bem. Mas os caminhos que não são do Senhor, eles parecem ser os corretos, mas não são. Eles levam à destruição, à ruína, à perdição e à morte. E por fim aqui, neste versículo, outra coisa que eu considero má é a boca perversa. A boca perversa é uma boca incrédula e pecadora. Ou seja, é uma pessoa que diz palavras sem fé e esperança. E também é uma boca que peca. Ela diz coisas más, coisas mentirosas, promete e não cumpre, come e bebe demais, beija já quem não deve. Ela fala quando deve ficar calada e fica calada quando ela deve falar e comete outros pecados. Uma princesa, ela precisa ser temente a Deus. Ela precisa ser humilde e andar retamente nos caminhos do Senhor e ter uma boca justa, ou seja, uma boca que diz palavras de fé e esperança e uma boca que demonstra amor. E o amor que estou me referindo aqui não é o amor romântico, mas sim o amor ágape. Agora, algumas outras características que uma princesa precisa ter
possuir entendimento. A palavra tolo na Bíblia significa uma pessoa que tem falta de entendimento. O tolo, ele não compreende as coisas e por isso ele toma decisões erradas em sua vida e pratica o mal. Uma princesa, ela precisa ser alguém bem entendida, né? Uma pessoa que compreende bem as coisas. Se você não entendeu algo, minha irmã, busque isso que compreender. Ore a Deus e peça que Ele te dê entendimento. Para que assim você seja uma mulher sábia e não tola. Outra das características é que uma princesa ela precisa ser justa. Justiça na Bíblia é fé e cumprimento da lei. Ou seja, uma princesa ela precisa crer no Senhor e ter expectativa nele. E além disto, ela precisa cumprir a lei de Deus. A lei do Senhor, todos os seus mandamentos se resumem nessas palavras. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque todos os mandamentos que o Senhor dá são ensinamentos de atitudes de amor, de como amar a Deus, como amar ao próximo e também como amar a si mesmo. Outra das características que ela precisa ter é ser uma pessoa nobre. A palavra nobre significa conhecido. Segundo o que eu pesquisei, este é o significado porque na antiguidade os nobres eles eram pessoas de famílias que eram bem conhecidas na sociedade. Eu entendo que a palavra nobre, no sentido caráter e no sentido posição social, é ser uma pessoa que pratica coisas de boa fama. Pratique coisas que são bem faladas pelas pessoas, para que você tenha e mantenha uma boa reputação social. E além disso, você dê e conserve uma boa reputação para a sua própria família. É importante saber que as atitudes que nós tomamos influenciam como as pessoas elas verão a nós e também como elas verão a nossa própria família. Por isso, busque fazer o que é bom. E por fim, tem aqui duas características que as pessoas precisam ter. Governar bem. Elas precisam saber como governar aqueles que estão sujeitos a elas. Por exemplo, se você já é mãe de família, como governar os seus próprios filhos. Ou então, se você foi colocada como líder em algum lugar, por exemplo, líder em sua igreja, ou então líder em seu local de trabalho, saiba como governar bem as pessoas. Algumas dicas que dou tenha sabedoria, faça o que é justo, e além disso, faça bom uso da sua autoridade e não abuse dela. Não fique mandando demais. E também faça aos seus o que você quer que eles façam a você. Se você estivesse na mesma posição que eles, você iria gostar de fazer o que está sendo mandado a fazer? Por exemplo, se alguém te mandasse você fazer aquilo que você mandou, você iria querer fazer isto ou não? Pense nisso quando você for exercer a sua autoridade sobre alguém. E outra característica é que, se bem que antes de mencionar, eu preciso dizer isso, que a mulher ela não tem autoridade sobre o seu marido. E portanto, então, minha irmã, não que queira mandar que o seu marido faça alguma coisa. Isso é contra a vontade de Deus, porque o homem ele é o cabeça da mulher e não a mulher é a cabeça do homem. Por isso, demonstre sujeição pelo seu marido. Isso honra a ele e também honra a Deus. E você será beneficiada por isso. E os seus filhos também, eles poderão imitar o seu exemplo. Se você dar a eles o exemplo de obediência, existe chances deles imitarem isso e eles serem obedientes a você. Mas se você quiser ser rebelde ao seu marido, existe a possibilidade de seus filhos fazerem o mesmo. Se eles não quiserem te obedecer, então por que obedecer você? Pense nisso. E agora, por fim, a última característica que as princesas precisam ter é juízo.
Perdão, existem outras características que citarei depois. A palavra juízo significa julgamento. As pessoas elas precisam julgar, não os outros, mas as atitudes. Saber julgar se uma atitude ela é certa ou errada, boa ou má, para que elas saibam se ela, o que elas têm que fazer e se elas devem persistir ou não em um certo ato. E se elas julgarem que uma atitude é má, então elas têm que parar de praticar e também repreender a pessoa. Pare de fazer isto, porque isto é errado. Isto é prejudicial. Não faz bem a você nem a outros. E agora, minhas irmãs, as últimas características de uma princesa que eu quero citar aqui estão em Provérbios capítulo 31, versículo 1 ao 9. Está escrito: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, e como, filho do meu ventre, e como, filho dos meus votos. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que bebendo não se esqueçam da lei, e perverte o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Que beba e se esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aqui estão algumas outras atitudes que convém também princesas tomarem. Uma delas é não dar força a certos tipos de mulher. Por exemplo, não dê forças a uma mulher briguenta, nem forças a uma mulher malfeitora, para que ela não prejudique aos outros e também a você mesmo que a fortaleceu. E também não entregue os seus caminhos ao que destrói os reis. Não entregue os seus caminhos ao pecado. Não entregue os seus caminhos ao diabo. Entregue os seus caminhos a Deus. E o Senhor, Ele te conduzirá à vida. E outras coisas é que você não beba álcool, porque você precisa estar sóbria para você pensar direito, tomar as decisões corretas e também você falar o que é conveniente e não aquilo que você não pode falar. E também para que você se lembre da palavra de Deus e pratique ela. A embriaguez ela é algo grave, porque ela pode fazer uma pessoa cometer pecados terríveis. Na Bíblia Sagrada estão alguns exemplos. Uma pessoa, ela se embriagou e ela dormiu nua fora de casa. Isso foi um ato vergonhoso. Outra pessoa, ela se embriagou e se deitou com as próprias filhas e as engravidou. E também tem outras consequências que as pessoas já sabem. Se embriagar é perigoso, porque ela pode sofrer acidentes e até mesmo morrer. Seja uma pessoa sóbria, para o seu próprio bem e para o bem de outros. E também se lembre da palavra de Deus para obedecer a ela. E além disso, aqui no versículo 5, é mostrado que respeite os direitos dos outros. Respeite os direitos dos outros para que eles também respeitem os seus. E no versículo 8 e 9, ensinando aqui algumas outras coisas as boas a se fazer. Uma delas é: abra a sua boca a favor daqueles que não podem falar, daqueles que estão precisando de ajuda, mas não podem dizer nada. E abra a sua boca e julgue com retidão os atos de alguém. E trate com justiça as pessoas, as pobres necessitadas, ou seja, trate com igualdade das pessoas. Trate com amor tanto as pessoas privilegiadas e favorecidas, como também as pessoas desprezadas e rejeitadas pela sociedade. Resumidamente aqui, minhas irmãs, as características de uma princesa são que ela precisa ser sábia, prudente, pedir conselhos quando necessário, ela deve temer a Deus, ser justa e nobre, governar bem
e julgar as atitudes e não as pessoas. Eu estou falando aqui no contexto de ser semelhante a uma princesa. As princesas, elas podem julgar os outros, porque elas também são juízas. Mas em nosso caso, que não somos em título, perdão, que não são em título, mas estão buscando ter um caráter e um comportamento semelhante ao de alguém da realeza, julgue as atitudes da pessoa, mas não ela. E outras características convém tomar não fortaleça os contenciosos e os que praticam mal, para que eles não prejudiquem os outros, nem aquele que os fortaleceu. Entregue os seus caminhos a Deus. Seja sóbrio. Lembre-se da palavra para praticar ela. Respeite os direitos dos outros. Abra sua boca a favor daqueles que não podem falar. E trate com justiça as pessoas, independente do que elas são. Independente se elas são grandes ou pequenas, ricas ou pobres. E independente se elas podem nos dar algo ou elas não podem nos oferecer nada. Bom, minhas irmãs, aqui vai acabando esta mensagem. Embora eu falei princesas, esses ensinamentos também se aplicam a homens. Se você deseja ser semelhante a uma princesa e também fazer com que o seu marido seja para ti semelhante a um príncipe bem encantado, então ore por isto. Ore para que isso aconteça. E também apresente esse vídeo ao seu marido algum dia. Essa mensagem ela pode abençoar tanto você quanto ele e ao relacionamento que há entre vocês dois. Bom, meus irmãos, aqui vai acabar essa mensagem. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E até a próxima, se Ele quiser.